nome é Celestino, eu faço parte deste grupo de oração Nossa Senhora das Graças, aqui na paróquia Nossa Senhora das Graças, em Nova Porteirinha. Sou casado e tenho uma filhinha chamada Maria Tereza. E hoje nós fizemos uma proposta de refletirmos sobre um tema importante e de fazermos uma singela homenagem, de dedicar este grupo de oração ao nosso amigo e irmão de fé, Ronaldo. O tema de hoje, então, é Combati o bom combate. Combati o bom combate. Então, nós sabemos que o nosso irmão Ronaldo, ele combateu este bom combate durante a sua vida. Então, é por isso que nós estamos refletindo sobre este tema e dedicando este grupo de oração a ele, que combateu durante a sua vida o bom combate, que terminou a sua carreira e partiu desta vida para uma vida melhor. Eu já convido você a pegar aí a sua Bíblia, na carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 7, segunda carta a Timóteo. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo... Deixa eu ver qual versículo a gente vai pegar aqui. Segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo... Estou pegando aqui a carta de 1 Timóteo, a segunda. Nós vamos pegar a partir do versículo 6. Segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Está escrito assim: Quanto a mim, estou pronto para ser imolado, e o instante da minha libertação se aproxima. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então esta é uma passagem também que é muito conhecida de São Paulo, onde que ele está aqui encerrando a sua carreira. E qual que é a carreira que ele está encerrando aqui? É a carreira da sua própria vida. São Paulo aqui ele está se despedindo porque ele sente, ele percebe que a sua vida está chegando ao fim. Logo, em breve, ele vai morrer. Então, ele faz aqui esta declaração: eu estou pronto para ser imolado. Eu estou pronto, eu estou preparado para me encontrar com o Senhor. E ele diz isso com a sua consciência tranquila, porque no versículo 7 ele vai completar dizendo: combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. E que carreira é essa que São Paulo ele está terminando agora? Foi uma carreira que começou há muito tempo atrás. São Paulo, ele nasceu dentro da religião judaica. São Paulo, ele era judeu. E dentro do judaísmo, São Paulo, ele era um fariseu. Os fariseus eram um grupo de judeus que viviam a lei de Deus em profundidade. Vivia aquilo que Deus ordenava com uma radicalidade profunda. E São Paulo, desde menino, ele foi colocado para estudar com um grande mestre chamado Gamaliel. Os grandes judeus da época, os grandes rabinos, passavam pela escola de Gamaliel. E São Paulo, então, foi estudar com Gamaliel. E a inteligência daquele jovem era tão grande que ele se destacava entre os alunos do grande Gamaliel. E ele foi crescendo ali
na doutrina, no conhecimento do judaísmo, e ele defendia o judaísmo com todas as suas forças. Ele defendia a fé dos judeus com unhas e dentes. E é óbvio que ele combatia tudo aquilo que ia contra a fé dos judeus. Ele combatia também com unhas e dentes, também com todas as suas forças. Então, quando Saulo, ele nem se chamava Saulo, ele jovem, dentro da sua fé, ele ouve falar de uma nova doutrina que aparecia, de uma nova religião, de um novo mestre, mas este mestre não ensinava os ensinamentos dos judeus. Este mestre tinha um ensinamento diferente do ensinamento dos rabinos daquela época. E este mestre morreu. E os discípulos deste mestre agora estavam espalhando a doutrina deste novo mestre, uma doutrina que confrontava com a doutrina do judaísmo. E o jovem Saulo, ardente de amor pela sua doutrina, pela sua religião judaica, ele então, no seu coração, ele nutre desejos de acabar com essa nova doutrina que aparece. Então, a Bíblia diz que quando os judeus pegaram o diácono Estevão para apedrejá-lo, para martirizá-lo, lá em Atos dos Apóstolos diz que Paulo estava presente, e lá diz que Paulo guardou as vestes dos soldados que apedrejaram Estevão. São Paulo, que ainda se chamava Saulo, aprovou, participou do martírio do diácono Estevão. E ele foi crescendo ali na sua fé, ele foi crescendo nos desejos de abafar e de acabar com essa nova doutrina que ameaçava o judaísmo. E um dia, ele pediu para ir até uma cidade de Damasco, para prender naquela cidade os judeus que ali estavam. E, óbvio, se necessário fosse, até mesmo assassinar estes cristãos. Então, Saulo, com um grupo de pessoas, saíram de Jerusalém com uma ordem para poder prender os cristãos e partiu para Damasco. E no caminho nós sabemos que ele se encontrou com uma luz muito forte, e do meio desta luz saiu uma voz que dizia: Saulo, por que você me persegue? E esta voz era a voz de Jesus Cristo, e naquele momento Saulo cai por terra quase que como morto, e aquela luz cega Saulo. E a partir daquele dia, Saulo se levanta já um novo homem. Ele começa a crer em Jesus, o mesmo Jesus que ele perseguia, a mesma doutrina e religião que ele combatia, agora ele começa a defender. E ali começa a sua carreira, a carreira que Saulo encerrou aqui nesta passagem que nós acabamos de ler, começou ali naquele dia, naquele caminho para Damasco. E da mesma forma em que Saulo, ele era ardoroso pela sua doutrina, agora Paulo também é ardoroso pela fé católica. E ele então começa a trabalhar com todas as suas forças, e ele, com unhas e dentes, ele trabalhava para propagar o Evangelho. E ele então, na sua carreira, ele combateu o bom combate da fé. Que combate foi esse? Nós podemos ler, quem quiser pegar rapidinho, na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 23, nós vamos ver como é que Paulo, agora já convertido, como é que ele combatia, como que ele lutava por esta nova doutrina, por esta nova fé, mas muito mais do que por uma doutrina, que ele lutava por Jesus Cristo.
2 Coríntios 11, versículo 23. São Paulo vai nos dizer assim: são ministros de Cristo? Falo como menos sábio, eu ainda mais. Ele está perguntando aqui, né? Se os ministros de Cristo, ele está perguntando assim, se eles são ministros de Cristo, ele está respondendo, eu falo como menos sábio, eu ainda mais. E ele continua dizendo assim, muito mais pelos trabalhos, muito mais pelos cárceres, pelos açoites sem medida, muitas vezes vi a morte de perto. Aqui está o combate de Paulo. O combate dos cárceres, muitas vezes ele foi preso. O combate dos açoites, muitas vezes Paulo foi flagelado com aqueles flagelos que nós vimos no filme de Jesus Cristo, os 40 açoites menos um. E ele diz, muitas vezes vi a morte de perto. Muitas vezes durante a sua vida, ele se aproximou da morte. No versículo 24, ele continua dizendo, 5 vezes recebi dos judeus os 40 açoites menos um. Paulo foi flagelado por 5 vezes. Aquela flagelação que nós vimos, que aconteceu com Jesus, Paulo foi flagelado por 5 vezes. 3 vezes foi flagelado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes naufraguei. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Olha quanto que São Paulo sofreu. Olha o quanto que ele lutou para levar a religião de Jesus Cristo. Versículo 26, viagem sem conta, exposto ao perigo nos rios, perigos dos salteadores, perigo da parte dos meus concidadãos, perigos da parte dos pagãos, perigo na cidade, perigo no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos. São Paulo, ele viajava muito, ele fez várias viagens por quase todo o mundo conhecido na sua época. Ele viajava a pé, ele viajava de navio e ele enfrentava tempestades no mar. Correu muitas e muitas vezes o risco de morrer. E no versículo 27 ele vai dizer, trabalhos e fadigas, repetidas vigílias, com fome e sede, frequentes jejuns, frio e nudez. Além de outras coisas, a minha preocupação cotidiana, a solicitude por todas as igrejas. Imagina este homem viajando a pé por aquelas estradas desertas, onde que haviam muitos assaltantes, que muitas vezes é só a gente lembrar daquela parábola lá, né, do bom samaritano. Aquilo acontecia. Assaltantes ficavam à beira da estrada esperando alguém passar e muitas vezes espancavam essa pessoa até a beira da morte. Imagine São Paulo passando frio, viajando, dormindo pelas estradas sem casa para levar o Evangelho. São Paulo, ele sofreu, ele combateu o bom combate. E nós podemos perguntar, e nós? Quanto nós temos sofrido? São Paulo derramou o seu sangue, derramou lágrimas, derramou suor por muitas vezes. E nós? Quantas gotas de lágrimas, quantas gotas de suor, quantas gotas de sangue nós já derramamos pelo Evangelho de Jesus Cristo. E aí então São Paulo, depois de passar por tudo isso, ele foi preso, ele foi julgado e ele foi condenado à morte. E São Paulo então, ele terminou a sua carreira, aquilo que ele estava já prevendo,
na segunda carta a Timóteo, aconteceu com ele. São Paulo ele foi degolado e ele foi martirizado por causa de Jesus Cristo. Então, este é o sentido do combati o bom combate. Ou seja, eu lutei, eu briguei, eu fui com todas as minhas forças contra tudo e contra todos para propagar o Evangelho de Jesus Cristo. Então nós podemos agora imaginar também Ronaldo, o quanto ele deve ter sofrido também para levar o Evangelho de Jesus Cristo. Ronaldo, ele tinha vários trabalhos missionários. Ronaldo, ele fazia muitos serviços, ele era ministro da Eucaristia, ele participava de grupo de oração, ele ajudava nos grupos de juvenis. Então ele foi um missionário que provavelmente, muitas vezes, deve ter passado por momentos de sofrimento, combatendo o bom combate para levar o Evangelho de Jesus Cristo. E muitas pessoas, após a morte de Ronaldo, começaram a dizer: eu conhecia este homem, eu já ouvi ele falar de Deus, eu sentia a presença de Deus quando ele falava. Muitas vezes, ele levou Jesus para muitas pessoas. Mas não somente na igreja, Ronaldo, ele era um pai de família, e na família também, os pais de família, os esposos, eles combatem um bom combate para manter a sua família no caminho de Deus. Também Ronaldo era um trabalhador, ele era gerente do posto 7, a gente pode imaginar qual é a missão de um gerente de uma empresa, mas que tem que ser um gerente diferente, tem que ser um gerente cristão, um gerente missionário e evangelizador dentro da sua empresa. Quantas lutas e quantos combates ele não deve ter passado. E após a sua morte, muitas pessoas vieram testemunhar. E aí todos queriam Ronaldo para si. Os ministros da Eucaristia diziam: Ronaldo era ministro da Eucaristia. A paróquia de Ronaldo dizia: Ronaldo é da minha paróquia. A comunidade de Ronaldo dizia: Ronaldo é o coordenador da minha paróquia. O grupo de oração, o movimento, a comunidade a que Ronaldo participava, todos reivindicavam Ronaldo. Ronaldo faz parte. Ronaldo é um de nós. Os jovens do MAC diziam: Ronaldo faz parte do nosso grupo, ele é o nosso tio, ele nos ajuda, ele faz pregações, ele fala de Deus para nós. Ele deixou após si as marcas de Deus, porque ele combateu o bom combate da fé e ele chegou até o último dia da sua vida. E ele pôde, então, partir desta vida para outra. E o que fica para nós é um questionamento. E nós, e eu, e você, olhando para aquilo que São Paulo viveu, que experimentou na sua carne, olhando para aquilo que Ronaldo viveu, que experimentou na sua vida, e nós? O que nós sofremos por Cristo. E você? O que é que você tem sofrido por Cristo durante a sua vida, durante a sua carreira, a carreira que você começou, eu não sei quando, mas você sabe o dia que você começou a sua carreira. Eu pergunto para você, o que você já sofreu por causa de Cristo? Você já derramou alguma lágrima por causa de Cristo? Você já derramou suor por causa de Cristo? Você já derramou alguma gota de sangue por causa de Cristo para levar o Evangelho de Cristo? São Paulo ele vai nos ensinar também que nós podemos vencer o pecado. Ele diz assim: você já lutou até o sangue para vencer o seu pecado? Então nós precisamos lutar, nós precisamos combater o bom combate da fé,
E talvez você pense, eu não sei fazer uma pregação, eu não sei tocar, eu não sei fazer nada. Dentro da sua casa você pode combater o bom combate da fé. Nós combatemos o combate da fé carregando a nossa cruz de cada dia. Você, como pai de família, você pode carregar a sua cruz de cada dia dentro da sua família, assumindo o Evangelho de Jesus Cristo, vivendo como uma pessoa diferente, vivendo como um pai de família verdadeiramente cristão, que vive a palavra de Deus, que vive os ensinamentos da igreja, que obedece à igreja. No seu trabalho, sendo honesto, quantas e quantas oportunidades de ser desonestos aparecem para nós. Quantas e quantas vezes aparecem situações para que nós nos desviemos da moral, da ética, da vida cristã. E quando você assume a lei de Cristo na sua vida e vivencia esta lei, você pode sofrer, mas você está combatendo o bom combate. Você está carregando a sua cruz. Mas também na vida missionária, é preciso nos lançarmos. E muitas vezes a gente pode olhar para a nossa vida e pensar, mas só eu estou fazendo, ninguém mais está fazendo. Jesus Cristo nos ensina a não olhar para trás, mas olhar para frente. Olhe para a vida de São Paulo, olhe para o testemunho de Ronaldo, olhe para o testemunho de Jesus Cristo. Nós temos que olhar para aqueles que alcançaram a vida de santidade. Nós temos que olhar para a vida de Jesus Cristo e buscar imitar Ele, fazer aquilo que Ele fez. Nos esforçarmos para vivermos a nossa vida a lei de Cristo e nos esforçarmos para levarmos o Evangelho para os nossos irmãos. Quero convidar você a fechar os seus olhos agora. E aí, se colocando diante do Senhor, dizendo para Ele: Senhor, eu também quero, Senhor, entrar neste exército de combatentes. Eu quero entrar neste exército de pessoas que lutam, de pessoas que guerreiam com todas as suas forças pelo Evangelho de Cristo. Senhor Jesus, durante esta pandemia, eu tenho me esfriado, Senhor. Eu tenho me afastado dos trabalhos missionários, Senhor, porque nós não podemos mais nos reunir. Mas eu te peço agora, nesta noite, Senhor, neste momento, que o Senhor renove as minhas forças, que o Senhor possa reaquecer o meu coração, que o Senhor possa me ajudar agora, neste momento, a tomar essa decisão de recomeçar com a minha vida missionária, de restaurar, Senhor Jesus, a moral da minha vida, de viver os teus mandamentos, de viver o teu Evangelho. Eu estou aqui, Senhor, e eu te peço, dai-me, Senhor, a tua graça. Faz de mim, Senhor, um combatente do teu Evangelho. Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer, que não estou só nessa batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é a maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé na tua